boa tarde para vocês ou bom dia. Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e junto com a minha equipe a gente tem a missão de transformar a vida de pessoas que passaram por essa situação ou que estão passando. Porque a gente sabe o quanto isso impacta na nossa imagem, impacta até em como a gente se vê. Então o que a gente quer é realmente fazer a diferença para que cada vez mais você tenha um rosto melhor, com mais movimento, com mais harmonia e também que você volte a se sentir mais como você é. Hoje essa live é de perguntas e respostas, então eu vou responder algumas perguntas que vieram na caixinha ontem e as perguntas de vocês estão aqui. A prioridade é de vocês, então comecem a mandar as perguntinhas aí para que eu possa responder e conseguir tirar grande parte das dúvidas de vocês. Então, se você tem dúvida, é só colocar. Eu vou começar com as perguntas das caixinhas de ontem, tá bom? Então, vamos lá. A Priscila perguntou, a pálpebra inferior caída, como melhorar? Tem algumas situações que acontecem para a pálpebra inferior estar caída. Uma é ela caída realmente, que é o seguinte, você está numa fase em que o seu rosto está flácido depois da paralisia ou se a paralisia tem um grau muito importante por um dano muito significativo no nervo. Então ela pode ser aguda, você acabou de ter paralisia e ela está flácida, ou infelizmente é uma lesão mais extensa e que passou-se alguns meses e seu rosto continua flácido, então o seu rosto continua com a pálpebra caída. Quem está entrando agora, por favor, primeiro, boa tarde para vocês e segundo, manda as suas perguntas aqui para eu poder responder. E aí, então, o que acontece nessa pálpebra inferior caída? Se for essa situação de flacidez, é falta de contração muscular. Só que para a gente ter uma contração muscular, eu preciso que o nervo esteja passando a informação e se direcione até o músculo. Se o nervo está num processo ainda inicial que ele não está regenerado, ou se a lesão é muito intensa e que ela não se regenerou e talvez não se regenere, isso pode trazer essa pálpebra inferior caída. Só que em uma situação, na fase aguda, a gente tem a possibilidade de ter esse retorno de movimento, porque ainda é muito cedo para dizer se ele vai ter ou não esse movimento. E na outra situação, aí não é mais possível por causa da lesão mesmo. Então, o que fazer? Primeira coisa que você não deve fazer é tentar fortalecer essa pálpebra fazendo apertamento do olho ou fechar o olho com força. Por quê? Isso vai fazer com que esse músculo que tá grandão aqui, que está ao redor do olho, aprenda a participar do fechamento do olho, só que ele não participa. Quem faz o fechamento do olho é só a pálpebra, não é essa parte aqui de fora. Se a gente tenta fortalecer essa musculatura para que ela não fique tão caída, fazendo apertamento ou fazendo olho de míope, isso vai ensinar que esse olho tem que fechar sempre apertando. E o que vai dar lá no futuro, quando acontecer realmente a regeneração? Cincinesia. A cincinesia do orbicular do olho vai ficar mais forte. Ela já tem a tendência a acontecer. Se você fizer isso, ela vai ficar bem mais forte. A outra coisa que a gente pode fazer, e aí a gente pode fazer, é realmente trabalhar o fechamento do olho da forma mais precisa para como é o movimento. E o movimento é de cima para baixo. Então, fechar o olho de cima para baixo, como aqui eu ensino, olha, tá o olho incomodando, fecha aqui os dois olhos juntos, fecha com o dedo, isso ajuda a dar um direcionamento. Tá, Grazi, mas e a porção inferior? A porção inferior, normalmente ela é uma das primeiras a ter um retorno se ela tem a condição de contrair. O que a gente pode fazer em situações muito específicas, e aqui eu vou falar, mas se você tem cincinesia, você não pode fazer isso que eu vou falar. Você escutou? Não pode fazer, que senão você vai se prejudicar, tá? Eu tô avisando. Você pode dar leves batidinhas aqui embaixo, ó. Bem levinho, quase nada, não pode machucar o olho, bem levinho. Para tentar dar um pouco mais de atenção, deixar mais presente essa pálpebra inferior para que ela consiga trazer um pouco mais de contração e subir. Mas isso é só se você tá com o rosto realmente, ó, que tá flácido nessa forma, tá? O que acontece muitas vezes? A gente acha que a pálpebra inferior tá flácida
E na verdade ela não está. Ela está sendo tracionada para baixo porque os músculos da bochecha estão começando a contrair e quando eles contraem, eles puxam aqui, ó, o olho para baixo. E aí ele vai ser tracionado e a pálpebra inferior não está flácida, não está caída, ela está sendo tracionada. E aí para isso a gente precisa fazer uma liberação dos músculos da bochecha para que ele pare de puxar o seu olho para baixo, certo? Muito bem, eu vi que tinha uma pergunta aqui. Bom dia, às vezes eu tenho uma dor atrás do ouvido, parecido com uma cãibra, é normal? Olha, Fer, preciso de algumas informações e se você puder ir respondendo aqui pra mim, vai ser ótimo que aí eu posso te ajudar. Primeira coisa que a gente precisa saber é onde é a localização exata dessa dor, tá? Por quê? Vou virar aqui de lado pra vocês verem. Se essa dor for atrás do ouvido, bem aqui no osso atrás do ouvido, que a gente quase não vê, é um tipo de dor. E se ela for um pouco mais para baixo, é outro tipo de dor. E vai falando para mim, Fer, por favor, qual dos dois tipos. Se é realmente atrás da orelha, no osso atrás da orelha, ou um pouco mais para baixo. Essa dor... próxima ao queixo? Aqui na frente? Peraí, deixa eu ver. Dor atrás do ouvido. Me explica um pouco melhor, Fer, que eu não entendi se é próximo ao queixo ou se é lá atrás, tá? Atrás e atrás da orelha mesmo, é isso? O que pode acontecer? Se você tá numa fase aguda, ou seja, pouco tempo de paralisia, 5 dias, 10 dias, 1 semana, 2 semanas, isso pode significar que a inflamação, se foi uma paralisia de Bell ou uma síndrome de Hansen-Hunt, que a inflamação, um pouco para baixo, tá bom? Já eu explico. Tá ativa ainda. Se ela for nesse osso, que sabe onde a gente bate, faz toque-toque. Se for no osso, pode ser uma inflamação, obrigada, Fer, uma inflamação que ainda está ativa, tá? E aí, a recomendação é voltar no médico para tomar o medicamento de novo, porque ele ainda está presente, essa inflamação, e o nervo está sofrendo enquanto isso. Agora, atrás do ouvido, um pouco para baixo, é a musculatura de pescoço. Então, é a musculatura occipital, que está bem aqui atrás, tá? Bem um pouquinho para baixo, no pé do crânio aqui, ou de trapézio. E aí, por que acontece isso? Acontece porque a gente normalmente tem uma tensão maior ou tá tentando empurrar o rosto mais. O que é empurrar o rosto? Tentando fazer movimento com esforço. E ó, eu vou virar de lado enquanto eu faço esse movimento. E eu acho que com o cabelo mesmo assim dá pra ver, né? Quando a gente faz um movimento, ó, eu vou tentar sorrir, eu vou tentar levantar a sobrancelha. Olha o que acontece com o meu pescoço. Vocês conseguem ver? Ele vai pra frente. Isso é o músculo do pescoço contraindo. Ó, vou fazer de novo, tá? Vamos ver aqui se dá pra ver. Ó, tá bom? Eu vou fazer, por exemplo, o bico com força. Você faz essa projeção da cabeça. E isso faz com que esses músculos se tensionem demais, se contraiam demais. Então, primeiro, veja, Fer, se você já está fazendo um pouco desse empurrar o rosto, tá? Que é uma possibilidade, eu não estou dizendo que é a sua, estou levantando todas as possibilidades. Então, isso pode acontecer. A outra coisa é de tensão mesmo, de tensão muscular, ou pelo seu dia a dia, ou por tensão na sua vida que pode estar relacionado à paralisia ou não. Então, você vai ter... dói muito quando faço a barba, tá? Ele tá dizendo, eu não sabia que... Desculpa, eu achei que era mulher, perdão, Fer. Quando faz a barba, eu tô pensando no movimento. Quando a gente faz a barba, o que pode acontecer? A gente pode fazer essa posição, né, de estender a cabeça e pode contrair mais, pode ser mais pra frente. O fazer o bigode, que é um movimento que ele é muito complexo para o rosto, pode trazer um monte de cincenesia, pode dar essa tensão também. Tudo está relacionado a esforço.
E outra coisa, né? Quando você vai fazer a barba, você tem que olhar com uma precisão. E o seu rosto não tá com aquela precisão e simetria do outro lado. Então tem movimentos no rosto e isso pode tensionar. O que eu oriento você pode fazer uma massagem mesmo. Uma digitopressão, que é você apertar levemente, tá? Não vai macetar aí o seu músculo aqui da base do crânio, que é o occipital. Pressionar com 2 dedos e mantém uns 60 segundos lá. Pode pôr aqui, pode fazer uma massagem, bolsa de água morna, tudo isso ajuda a diminuir essa tensão aí, porque isso incomoda muito, né? Eu falo que ninguém merece viver com dor. Então, por exemplo, nos nossos pacientes, a primeira coisa que melhora é a dor. Então, porque a gente vai conseguir identificar qual é a causa da dor, onde é a dor e vai abordar para trazer essa diminuição da dor, porque pra mim dor é uma coisa assim que não dá pra viver com dor e isso mexe muito comigo. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente consegue resolver. Vamos ver o que mais temos aqui. Mandem mais perguntinhas que eu vou continuar respondendo lá. A outra pergunta é: o que fazer do seu rosto, caso após a reinervação não volte a se movimentar? Eu acho que quando a gente pensa numa cirurgia de reinervação, não dá pra gente pensar que ela não vai funcionar. Então, o nosso pensamento já tem que ir no pensamento do dar certo. Senão, tudo isso vai trazer uma energia muito negativa, e eu acredito muito em energias mesmo. Você vai trazer uma energia negativa para a sua cirurgia. Não estou dizendo que isso é determinante para dizer que sim ou que não, mas o seu corpo responde diferente. Então, a primeira coisa é que uma cirurgia de reinervação, ela não tem resultado imediato. Isso a gente sabe. Ela vai ter começar a ter algum resultado depois de 6 meses, 7 meses, alguns casos mais raros, 5 meses, outros 8 meses. Então, assim, você faz a cirurgia de reinervação, você só vai saber o resultado mais lá pra frente. Você vai ficar um período ainda com o seu rosto flácido. Nesse período, a gente faz fisioterapia para preparar o seu rosto para que quando comece a acontecer a reinervação, ele não tenha aderências e encurtamentos que vão atrapalhar esse funcionamento que vai começar a acontecer. Depois desse momento, você começa as contrações e essas contrações, elas não são perfeitas como elas eram antes. Ela tem sim uma desarmonia. Por quê? Os fios não são exatamente os mesmos, eles vão ser ligados, mas não é a mesma conexão. Vale a pena fazer cirurgia? Vale, porque você sai de uma situação de uma flacidez, que você não tem movimento nenhum, para uma situação que você tem movimento. Vão aparecer cinesias? Vão, mas você vai conseguir ter algum movimento, sorrir um pouco melhor, comer um pouco melhor. Então, isso daqui, para mim, é uma pena que tenham tão poucos profissionais e seja pouco acesso, né, para a maioria dos pacientes que tem um rosto flácido. Isso é muito ruim. Mas ela vale a pena sim, vale a pena insistir, vale a pena ir atrás e não pensar que aí se não der certo o que fazer. Vamos primeiro pensar que vai dar certo, que é um trabalho, que é um caminho, assim como todo o processo de tratamento de paralisia facial, mas vai dar certo. Muito bem, próxima pergunta. O Botox sempre vai ser a última alternativa depois do tratamento ou aplicando podemos ter evolução no rosto depois da aplicação? Ótima pergunta, Luana. Para nós, a toxina ela é uma escada. Quando que a gente indica a toxina, que pra gente é a forma correta de indicar? Você fez todo o seu tratamento, está fazendo o tratamento e chega um momento que você para de ver evolução. Porque, gente, tem as limitações do corpo. Tem as limitações. Eu quero construir uma casa, uma mansão, num terreno que tem 15 por 60. Não necessariamente você vai construir a mansão que você quer, do tamanho que você quer, porque você tem a limitação do terreno. E o rosto é a mesma coisa, ele tem a limitação dele. A gente vai tentando ir além da limitação e além do que era esperado, e a gente muitas vezes consegue, mas ele chega no momento que, olha, a partir daqui não tem fibra o suficiente, não tem seletividade suficiente pra gente ir além. E aí o que a gente faz? Aplica a toxina. Por quê? Ela vai agir
para que a gente consiga ir além da limitação. Então, não conseguimos mais diminuir essa cincinesia porque a inervação sobre ela está muito forte, o controle está muito ruim e não tem como melhorar. A gente usa esse recurso externo para aplicar a toxina. Opa, agora ficou mais fácil, então vamos trabalhar para melhorar ainda mais. O nosso objetivo com a toxina é melhorar ainda mais e não parar por ali. E uma questão muito importante, né? Vamos lá. Quando você está fazendo um trabalho do tratamento da cincinesia, que esse é o objetivo da aplicação da toxina, né? Melhorar, diminuir a cincinesia, a gente tem que lembrar qual é o motivo da cincinesia. O motivo da cincinesia é fibras que estão ativando de forma errada e numa intensidade muito maior aquele músculo, certo? É isso que a gente quer. Com a físio, a gente consegue ir lapidando essas conexões para que elas não fiquem tão fortes ou para que elas não sejam numa quantidade tão grande. Então eu estou agindo com a físio no nervo, que é a causa principal da cincinesia. Eu estou ali lapidando o nervo. A toxina, ela age sobre o músculo, que não é a causa da cincinesia. Ela é só o resultado, mas não a causa. Então, o que acontece? Se eu estou querendo melhorar a cincinesia, eu tenho que agir sobre a causa, que são os nervos, e não agir sobre o que eu estou vendo. Se eu agir sobre o que eu estou vendo, eu vou fazer uma maquiagem. Então, o que a gente quer com a toxina? Eu quero diminuir um pouco o que eu estou vendo para ficar um pouco mais fácil, para, na verdade, eu mexer na causa. E por isso que a gente consegue, com o tratamento depois da toxina, que o paciente tenha uma diminuição real da cincinesia. Não uma diminuição que vai voltar daqui a 4 meses, quando parar o efeito. Então, eu vou repetir. O que a gente quer com a toxina? Diminuir a força do músculo, mas isso não é tratamento da cincinesia. Isso é maquiagem. O que é o tratamento? É o que eu vou trabalhar no nervo enquanto a toxina está fazendo efeito. E por isso que pra gente tem que voltar para físio depois. Tem que, na verdade, continuar, não parar a físio depois da toxina. O que a gente consegue aqui na equipe? Que os nossos pacientes tenham um intervalo entre aplicações de toxina de 10 meses, 1 ano, 9 meses. Sendo que o que faz-se, né, e consegue-se com a toxina é, eu vou fazer e 4 meses depois eu tenho que voltar. Porque a gente consegue fazer com que essa toxina que foi aplicada continue tendo ganhos por mais tempo. E aí, chegou o momento de novo, paramos novamente, 10 meses, não está evoluindo mais. Vamos aplicar de novo. E aí a gente consegue esse novo ciclo. Então, tem que fazer o trabalho da físio sim depois, tá bom? Vamos ver se tinha alguma perguntinha aqui. O Rafael dizendo que estava com uma espécie de relevo atrás da orelha, doía muito, foi fazendo massagem e a dor sumiu. E o relevo também, muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A outra pergunta é: como voltar o movimento do canto da boca? O canto da boca é um negócio tenso. De nada, Lu. É um negócio tenso. Por quê? Deixa eu abrir aqui, se eu consigo abrir, tá? Eu vou tentar abrir aqui, vocês me dão um segundinho de paciência. No canto da boca, ele é o conjunto de muitos músculos. Deixa eu abrir aqui, ver qual imagem é melhor. Então, nesse canto da boca aí, a gente tem aproximadamente, eu preciso pensar... Cadê eles aqui? Já sei. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 8 músculos que se inserem no canto da boca. Então, o canto da boca preso, ou o canto da boca que não sobe, ele é, na verdade, o resultado... Olha aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó. Olha aqui, vocês estão vendo na imagem? Opa! Abriu tudo junto.
Peraí que vai voltar o som. Ó o canto da boca aqui. Vamos contar quantos músculos tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem mais um lá dentro, 7. Então, são 7 músculos que estão numa mesma região. Então, para ele se mexer, eu tenho que estar, o conjunto de todas essas fibras tem que estar funcionando muito bem. Por exemplo, se você quer sorrir, esse músculo tem que contrair, esse daqui também, só que não pode contrair esse e o outro que está lá dentro. Porque se eles contraírem, eles vão puxar para baixo e para trás, enquanto esses puxam para cima e para trás também. Só que o que acontece com o cantinho da boca? Ele prende. Porque um tá puxando para baixo, outro tá puxando para cima, eles vão travar. Então, por que o cantinho da boca não se mexe? Porque tem muito músculo agindo ao mesmo tempo, cada um puxando para um lado, e aí quando fica cada um puxando para um lado, não vai para lugar nenhum. Então, o que a gente precisa fazer para esse cantinho melhorar? A primeira coisa é começar com um movimento. Não, eu quero que ele libere, melhore e se movimente para qualquer lado. Não, eu preciso entender qual o movimento que a gente vai trabalhar para que esse tenha mais resultado sobre todos os outros. Então, por exemplo, normalmente o bucinador, que era um azul que eu mostrei aqui, ele tá muito tracionado, ele puxa para trás, ele aperta, ele é um dos principais problemas nessa situação. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar no seu rosto, no seu movimento, identificar em qual movimento eu vou conseguir trabalhar para que esse músculo comece a aprender a relaxar. Se eu for para todos os movimentos, ele não vai aprender. É a mesma coisa, imagina que as Olimpíadas acabaram, mas vamos continuar com o tema Olimpíadas. Imagina que você quer ser jogadora de vôlei, tá? Só que hoje você treina vôlei, amanhã você treina basquete, depois você treina golfe, depois você treina ping-pong, depois você treina... Então você não vai trabalhar e aprender como é a mecânica, como é o relaxamento, como é a ativação de outros músculos para ensinar esse bucinador a relaxar nesse movimento que a gente selecionou. Então, se a gente começa a trabalhar todos os movimentos, a gente não chega em lugar nenhum. Um trabalho de fisioterapia correto para a paralisia facial, ele envolve definição de objetivos específicos e trabalho em cima deles, não trabalho em cima de todas as coisas. Se a gente atirar para todos os lados, não vai para lugar nenhum. Então, respondendo a pergunta, como faz para o cantinho da boca se movimentar? Primeira coisa, tem que ter uma avaliação extremamente precisa. Quais são ou qual é o músculo que está contraindo e está travando o seu movimento específico? É no sorriso? É na boca de assobio? É na hora de comer? Qual é o músculo que está travando o cantinho da sua boca? No sorriso, na hora de comer, na hora de falar. Tem que ser específico. A primeira coisa, você tem que avaliar e saber. É o bucinador? É o depressor de ângulo da boca? É o depressor de lábio inferior? É o elevador de ângulo da boca? Cada um deles tem uma forma diferente. Se a gente não avaliar precisamente, não dá. Então, a primeira coisa é ter um profissional que consiga avaliar precisamente qual é esse músculo. A segunda coisa é, ok, identifiquei o músculo, eu preciso montar um plano de tratamento para que eu consiga ensinar essa musculatura a relaxar durante o movimento que você quer. Só que isso não é um treino assim, então é no sorriso, eu vou treinar a relaxar. Sorri e relaxa o bucinador. Vai, solta o bucinador aí, solta o bucinador aí, solta. Solta o bucinador. Solta, tô falando pra você soltar o bucinador, porque o seu cantinho vai ficar preso. Você não vai conseguir soltar, porque não é esse o caminho. O caminho é uma preparação do músculo, uma preparação do local, uma preparação de outros músculos que deflagram ele também, que interferem, para aí sim você conseguir trabalhar num outro movimento que não é o sorriso, porque se você for pro sorriso vai ser muito difícil e não vai dar certo. Então é toda uma preparação para chegar nisso. Mas o caminho para isso, ele envolve aprendizado, ele envolve avaliação, ele envolve participação sua também, porque não é um dia um exercício. Lembra
da jogadora de vôlei. Não é também um dia, você pode jogar, então tá, você só vai treinar vôlei, só que você vai fazer um dia só. Então essas questões são muito importantes, mas o cantinho da boca é uma coisa que ele é relevante, ele acontece constantemente. Então a gente já começa a olhar ele desde o começo do tratamento. Quando a gente vai começar o tratamento, desde a fase aguda, por exemplo, né, quando o paciente chega, imagina que o paciente acabou de chegar pra gente aqui, um dos primeiros objetivos a ser tratados e direcionados é justamente a boca de assobio. Por que a boca de assobio? Porque a boca de assobio, ele vai já direcionar para o centro do rosto que a gente precisa e vai começar a ensinar toda essa musculatura quando é hora deles contraírem e quando não. Se a gente começa com o sorriso, a gente vai fazer o quê? Ativar muito essas musculaturas que depois vão travar o movimento. Então, essa análise de como é tanto a evolução da paralisia e como é o funcionamento do rosto é o que vai fazer a diferença. Certo? Muito bem! Acabamos nossas perguntas de hoje. Semana que vem é live de análise de movimento. Lembra, coloca o despertador aí no seu relógio, porque a primeira pessoa que entrar eu vou chamar. Combinado? Então, nos vemos semana que vem.